Bom dia a todos. Eu sou o professor Reinaldo Gomes de Oliveira, eu sou professor aposentado do FMG e trabalho hoje basicamente como editor responsável pela produção de conteúdo dos livros Black Book, da série Black Book. Eu me envolvi nessa questão do enfrentamento da pandemia de uma maneira voluntária, a partir da criação de um grupo com o objetivo que tinha de congregar todos os coordenadores das UTIs de Belo Horizonte, tanto as públicas como as privadas, considerando que seria necessário, como era uma doença nova que tinha que ser enfrentada, que muito tinha que ser descoberto e os conhecimentos tinham que ser rapidamente compartilhados entre os médicos que estavam diretamente nesse enfrentamento. E esse foi o objetivo do grupo. E, paralelamente, a gente sentiu necessidade do grupo de criar estatísticas confiáveis a partir dos próprios membros do grupo de como é que estava a situação da ocupação dos leitos de UTI e do nível de gravidade que tinham esses pacientes que estavam internados. Isso era uma coisa para administração interna, para tomadas de decisões internas dentro do hospital, mas ao longo do tempo a gente descobriu que esses nossos dados tinham uma importância complementar aos dados que a Prefeitura de Belo Horizonte, o Estado, geram a partir das suas vias normais de administração de saúde para tomada de decisão, e esses dados nossos então passaram a ser complementares. E talvez eles consigam detectar as mudanças de tendência, de realidade, um pouco antes, porque como os dados são colhidos diretamente com os coordenadores das unidades, eles acabam saindo um pouco mais rápido. E por isso a gente passou quando a gente encontra uma virada de tendência, uma evidência de que está havendo uma virada de tendência, a gente passou a fazer como responsabilidade médica e social essas cartas de alertas que frequentemente viralizam. Né? E que tem origem, então, nesse grupo de médicos. Somos mais de 50 médicos intensivistas que estamos reunidos em um grupo trocando experiências e trocando informações. Mas o que nos preocupou essa semana, no nosso grupo aqui dos coordenadores de UTIs de Belo Horizonte, foi que a gente vinha, como todo mundo tem acompanhado, ao longo as últimas 13 semanas, a gente tinha atingido um pico de 555 pacientes internados com Covid em UTI no final de julho. Né? Nós chegamos a ter 419 pacientes em ventilação mecânica. Aí nós passamos 13 semanas de quedas sucessivas, né? Tanto dos pacientes internados, que caiu de 550 para menos de 200, e dos pacientes em ventilação mecânica, que diminuiu de 419 para em torno de 120. Né? E aí nós tivemos 3 semanas de relativa estabilidade, e aí nós começamos a notar essa semana esses sinais de que a gente estaria perdendo o controle da pandemia. Esses sinais começaram por volta de quinta a sexta-feira, com o alerta de que os laboratórios de exames laboratoriais estavam ficando as salas lotadas de gente fazendo exame. Esse é o primeiro sinal, as pessoas ficam sintomáticas e começam a procurar os laboratórios. Logo no dia seguinte já veio o alerta de que as salas de emergência, tanto as UPAs como as salas de emergência dos hospitais públicos e particulares, né, os pronto-atendimentos, estavam aumentando rapidamente, 10%, 20%, 30% todo dia, o nível de demanda de pacientes com quadros respiratórios, febris, suspeitos de Covid. E aí nós começamos a ficar alerta com medo de que essa semana haveria um aumento do número de pacientes internados em UTIs, né? Isso era importante porque havia uma dúvida de se, havendo uma segunda onda, haveria um grande descompasso entre o número de pacientes infectados e que talvez não fosse tão grande a demanda por hospitais e UTIs. Nessa última semana, entre o dia 12 e o dia 19,
houve um aumento súbito do número de demanda por CTIs. E o número de pacientes internados pulou de 197 para 236, então, em poucos dias, e isso é um aumento de 20%. Esse aumento de 20% em uma semana é assustador, porque ele aponta para uma inclinação que, se não for rapidamente revertido, se isso não for uma marolinha, se isso for uma onda mesmo, né, ela poderia estar nos levando, ela é o primeiro alerta que ela poderia estar nos levando de novo a uma situação de risco em que a gente não teria recursos para todo mundo. Nós temos hoje uma folga grande, né? Porque como nós chegamos a desocupar os leitos, 2/3 dos leitos, que a gente chegou a ter 555 pacientes internados, chegamos a ter menos de 200, então entre esses menos de 200 e até os 555, vamos colocar 600 leitos, nós tivemos mais de 600 leitos montados e prontos para atender. Então a gente estava com 1/3 da ocupação. A ocupação teórica, esses leitos não ficaram parados esperando chegar paciente Covid. Nós remanejamos esse leito para atender os outros pacientes com doenças críticas graves. São doenças cirúrgicas graves, é infarto, é AVC, série de doenças graves que as pessoas morrem todo dia delas e que precisam de terapia intensiva para evitar esses óbitos, né? Então esses leitos eles são remanejados de uma maneira muito inteligente para que a gente consiga otimizar o atendimento dos pacientes com terapia intensiva, necessidade de terapia intensiva por todas as causas, inclusive os pacientes da Covid, né? Como vocês entenderam, essa é uma situação um pouco complicada, porque o paciente Covid ele não pode ficar só no leito. Nós temos que reservar uma ala isolada para eles, né? É uma ala fechada, em que as pessoas que entram ali entram com todos os recursos de proteção individual, e nessa área não pode entrar as visitas, infelizmente, os pacientes ficam privados das visitas das suas famílias, né? E só entra o pessoal qualificado, devidamente treinado para trabalhar nessas áreas, que é uma área de alto risco de contaminação, então, né? E ultra preparada, né? Para tratar esses pacientes com todos os recursos que eles precisam. Um outro dado que é muito importante a gente acompanhar, gente, é esse número de casos confirmados por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Esse número parece complicado, né? Mas é fácil da gente entender. Quantas pessoas tiveram Covid confirmada nos últimos 14 dias na cidade, mas para cada 100 mil habitantes? Quer dizer, Belo Horizonte tem 2,5 milhões, a cidade, não o entorno, só a cidade de Belo Horizonte. Tem 2,5 milhões. Então, o número total de casos é multiplicado para 25, para a gente poder comparar com qualquer outra cidade que faça essa estatística por cada 100 mil habitantes, tá? Nós chegamos a ter mais de 350 casos por cada 14 dias. Isso aconteceu ali por volta do final de julho, início de agosto, e foi o nosso pico. E a partir daí a gente teve essa queda, né? E foi aí que a gente começou, todos nós preocupadíssimos com as crianças que estão fora da escola esse tempo todo, e se precisam mesmo ficar fora da escola esse tempo todo, se o risco que isso representa para o déficit que isso vai provocar na educação delas, na formação delas ao longo dos anos, justifica mantê-las fora da escola, sabendo que o risco das crianças é pequeno, mas elas poderiam levar para os pais mais velhos, para os avós mais velhos, levar para dentro da família, que é onde o problema maior vai acontecer, né? Então, a gente estava com essa expectativa, havia um consenso mais ou menos mundial que não se discute volta à escola antes desse nível de 50 casos a cada 14 dias por 100 mil habitantes. E nós chegamos ao mínimo de 84, né, assim, por volta ali do dia, 9, 10 de novembro, e aí começamos a piorar. E esse número já subiu aí para 120 e tantos, já houve um aumento de 45% nessa última semana, né, desse número. Então, assim, o número de casos confirmados está aumentando nessa proporção. E nós detectamos um aumento de 20% na ocupação dos leitos. Lembrando que há um atraso, né, entre a hora que o caso é confirmado e a hora que a pessoa precisa de UTI, tem um gap aí de aproximadamente 5 dias, uma semana. Onde é bom a gente lembrar, nós somos a segunda capital do país com os melhores resultados no enfrentamento da pandemia. Nós ainda continuamos perdendo para o Florianópolis, apesar do Florianópolis ter tido um recrudescimento forte, já há umas 2 ou 3 semanas, eles estão tendo um recrudescimento forte da primeira onda,
que eles tiveram uma primeira onda muito achatada, eles se cuidaram muito, e eles têm feito coisas que servem de exemplo para o outro Brasil. Por exemplo, eles testam muito mais que a gente aqui em Belo Horizonte, né? Mas Belo Horizonte é o segundo lugar, mas é o segundo lugar, assim, com quase o dobro do número deles. Tá? De qualquer maneira, você vê que a gente chegou a ter aqui perto de 20, 21 mortos por dia, em termos de média móvel por 7 dias. Você sabe que essas mortes são... A forma de computar isso burocraticamente é um negócio muito irregular ao longo da semana, então a gente sempre usa a média de 7 dias. Né? Então nós chegamos a ter mais de 20 pessoas morrendo todo dia em Belo Horizonte, um pico ali de 22, e conseguimos chegar até 4, um pico, um vale, né? De 4, mas ficamos ali vários dias em torno de 5. Nós caímos de 20 para 5. Nós conseguimos evitar, com esse esforço que nós fizemos, que 15 pessoas morressem todo dia. Não é pouco. É um esforço que a sociedade toda e todo mundo, todos os médicos, todos os profissionais de saúde, todos os gestores públicos de saúde, têm que se orgulhar. Não é fácil conseguir isso. Mas ficamos longe de terminar a primeira onda. A primeira onda teria terminado se a gente tivesse baixado muito abaixo de 50 casos por 100 mil, muito abaixo de 25 casos por 100 mil, e tivéssemos conseguido botar as crianças na escola. A segunda onda na Europa, que a gente está ouvindo falar na televisão, é isso. As crianças estavam na escola já, né? O número de casos era muito pequeno. Nós não chegamos a isso, ok? Então nós estamos tendo um recrudescimento. Vamos torcer para que não seja recrudescimento. Vamos torcer para que a gente consiga fazer todos os esforços e reverter isso, né? Mas a gente não tem certeza que consegue reverter, né? Então, o correto é isso mesmo. No primeiro repique, igual a gente teve, 45% nos números dos casos, 20, 25% nos números de óbito, isso é um alerta, né? Para que todos tenham que voltar a fazer o que já sabem o que tem que fazer, né? Que nós já fizemos uma vez, né? Se você perguntar para uma criança de 4, 5 anos hoje, quais são as medidas que ela tem que tomar, ela recita para você, né? Então, quem não está fazendo, não é por falta de conhecimento, é por falta de convencimento, né? Ou por falta de responsabilidade pessoal, individual e com a sua família e com a comunidade, né? É um problema de comportamento social